Bem-vindos ao programa Impermanências. Da Ilha Terceira para os Açores e dos Açores para o mundo. Caro ouvinte do Rádio Clube de Angra, a voz da Terceira, bem-vindos ao programa. Tal como é sabido, todos os sábados pelas 16 horas, a voz e a presença de Carlos Amaral. Da Terceira para os Açores e dos Açores para o mundo, bem-vindos. Hoje o nosso convidado é Américo Roque. O tema escolhido é a cultura popular e os bailinhos. Caro ouvinte, nem sempre nós temos o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. E precisamos todos do Impermanências. Vou começar por apresentar o seu nome completo, Américo Augusto Teixeira Roque, natural da Vila Real, residente em Angra do Heroísmo, ex-combatente do ultramar, ex-professor coordenador do Departamento de Educação Artística e Tecnológica da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, mestre em Arte e Educação, projeto de investigação, qual o significado atribuído pelos sujeitos participantes dos bailinhos da Terceira. Tenor na Academia Musical da Ilha Terceira, fadista amador, apaixonado pela canção de Coimbra, ator, intérprete, teatro de revista, Associação Cultural do Porto Judeu, ex-representante também pelos Açores dos estudantes da Universidade Aberta, antigo membro do Conselho Pedagógico e Senado da mesma universidade, antigo presidente de divisão dos Lions Club de Portugal, voluntário da Liga dos Amigos dos Doentes dos Açores. Pois bem, bem-vindo ao programa Impermanências. Muito obrigado. Portanto, nós vamos abordar hoje um tema naturalmente muito querido de muita gente que nos escuta, particularmente de nós próprios, de si em particular, por via do trabalho que iremos abordar, e também que tem um sabor muito agradável à minha própria pessoa. A cultura popular e os bailinhos da Terceira não podem de maneira nenhuma passar despercebidos e, como tal, numa breve caracterização e síntese, eu direi que a cultura popular efetivamente representa um conjunto de saberes determinados pela interação dos indivíduos. E é nessa interação dos indivíduos que, eventualmente, apareceu o seu extraordinário trabalho e aparece também as opiniões variedíssimas sobre esta nossa cultura, bem nossa, Ilhéu, não é? É verdade, é verdade. É evidente que eu tenho um suporte muito forte deste trabalho realizado. E o suporte fui buscá-lo a grandes escritores da nossa praça, não é? Que eu posso identificar como sendo, por exemplo, Antonieta Costa, da qual retirei vários excertos do seu trabalho, porque ela fala muito sobre os bailinhos. O Álamo de Oliveira. Outra também, figura incontornável. Exatamente, não tem outro igual. Temos ia falar no Daniel Arruda, mas esteja à vontade. O Daniel Arruda não encaixa aqui porque ele foi um dos autores de enredos, mas da diáspora, porque a diáspora estava fora um pouco do conceito dos bailinhos da Terceira, e ele introduziu enredos na própria Terceira, quando ele se encontrava, ainda se encontra, na diáspora. Mas eu ia referir os escritores da qual eu me baseou de alguma forma, no sentido de me encaminhar
para a textura, a feitura deste projeto. Agora não me vem o nome, todavia mais à frente vai ser. Mas podemos adiantar então, se me permite, isto até como estímulo para a continuação desta nossa conversa, a cultura popular poderá ser entendida como algo que inclui o folclore, o artesanato, as músicas, as danças, as festas, entre outras atividades. O que lhe parece esta caracterização, esta síntese? Tem todo o sentido, até porque como dizia Antonieta Costa, a arte são manifestações de louvor à natureza. Exatamente. Ela própria dizia isto, e a aceitação dos ritmos da própria natureza. Não é? A arte está presente em toda a história da humanidade. Por isso, ela se enquadra. Desde as origens até à atualidade, até o Oliveira, em 1996, dizia: não existe nenhuma sociedade que não possua a sua própria arte. Muito bem. A arte não está separada da vida comunitária, pelo contrário. Exatamente. Faz parte dela Exatamente. própria, não é? Portanto, as culturas, a sua diversidade e os seus produtos criativos, gastronómicos e artísticos representam formas contemporâneas e tradicionais de criatividade humana que contribuem de forma incomparável para a nobreza, para o património e a beleza e a integridade das civilizações humanas. Ora, e aqui está. E Portanto, aqui temos uma síntese perfeita destes conteúdos que acabam por ter várias designações mais ou menos cientificamente apalavradas. Depois de irmos para um contexto mais local e aplicar a arte, como acabamos de dizer, a arte somos nós somos arte, não é? E então leva-nos até aos bailinhos aqui da Terceira. Exatamente. Leva-nos aos bailinhos da Terceira. E vamos voltar com isto em breve reflexão. Vamos. Pois é, estamos de novo no Impermanências aos sábados pelas 16 horas e o nosso convidado de hoje é Américo Roque, que vai abordar a cultura popular e os bailinhos terceirenses. Tal como havia surgido há pouco naquela frase de síntese, podemos dizer que também as danças, bailins e comédias do Carnaval da Terceira são realmente uma manifestação singular, sendo singular e específica da Ilha Terceira nos Açores, que se caracteriza pela organização de vários grupos de pessoas para encenar espetáculos, compreendendo dimensões de teatro, de música e de dança, que depois, ao serem exibidas de forma itinerante, são dispersas pelas várias salas de espetáculos da ilha, que virão naturalmente acolher as apresentações, que são variadíssimas, durante os chamados 4 dias gordos do Carnaval, que antecedem a quarta-feira de cinzas. Esta síntese é realmente séria? Completamente. Mas, Amaral, antes de entrar propriamente, especificamente nos bailinhos da Terceira, e como estamos na rádio, e a rádio se expande por todos os Açores, não seria justo também de focar aquilo que se faz nas outras ilhas. Com certeza. Porque é muito importante, embora não seja enraizado o contexto de bailinhos, mas tem outras atividades de arte que nós poderemos eventualmente aqui relatar algumas. Absolutamente. Por exemplo, na Graciosa, em São Jorge, Santa Maria, Pico e Faial, Flores e Corvo, são os bailes e as matinés nas sociedades, que recebem dezenas e centenas de pessoas que, com os trajes de carnaval e fantasias, intrudam em alegres convívios. Convém ainda referir o teatro popular dos bandos, que no Pico caracteriza o cotidiano das populações da ponta da ilha, ou os desfiles carnavalescos das milhares de crianças em todo o arquipélago. Não esquecer também as danças dos cardaços que se fazem em São Miguel. Passado esta retrospectiva então vamos sim... E muito bem. Eu agradeço-lhe essa é só retrospectiva. para que as pessoas também não digam assim... Bom,
Vamos falar do conteúdo. Somos bairristas, mas não tanto. Nem tanto, não tanto. Para eles todos bem-ajam, continuem com a sua disponibilidade para dar aquilo que melhor nós temos, somos nós próprios, dar amor. A arte é amor. Exatamente. Portanto, vamos transpor isso para fora, para que as pessoas que precisem desse amor recebam e nós ficarmos felizes com isso. Muito bem, voltamos já muito em breve. Da Terceira para os Açores e dos Açores para o mundo é, portanto, o seu programa Impermanências. Hoje, para tema escolhido, temos cultura popular e os bailinhos. E como convidado, temos Américo Rock. Digamos que o que trazemos à baila hoje, como sempre, não é somente o cuidado que temos pela cultura popular, é mesmo, em termos da cultura popular, o desventrar histórias e historietas que me parecem realmente muito importantes, não é? Portanto, sempre com uma manifestação artística de cariz popular, na qual as artes performativas, e é preciso que isto talvez seja bem interpretado através da dança, do teatro, da música e do traje, aliadas com a gastronomia, claro, como se expressa aí bem, evidenciam o sentir identitário há muito enraizado, por exemplo, na alma terceirense. Acho que é isso que sintetiza, mais ou menos, tudo o que nós fazemos hoje. Eu poderia acrescentar as culturas na sua diversidade e os seus produtos criativos, gastronómicos e artísticos representam formas contemporâneas e tradicionais da criatividade humana que contribuem de forma incomparável para a nobreza, o património, a beleza e a integridade das civilizações humanas. Portanto, está aqui reunido esse Falemos agora um pouco sobre o seu grandioso trabalho, que se tornou uma obra para sempre. Grandioso. São, digamos, as minhas palavras. Sim. As minhas palavras. Eu entendo que tive a oportunidade há dias atrás de consultar para preparar melhor este programa, como é óbvio, de fazer alguma pesquisa, e uma parte fundamental da pesquisa foi o seu trabalho, que se tornou tese e que, a considerar, fica ad eternum, perpetuada na memória das pessoas. Fala-me um pouco desse trabalho, como é que nasceu a ideia, qual foi o empurrão, a matriz que lhe deu aso a essa força interior? Eu estou aqui há 25 anos, já. Os 25 anos da Terceira são muito vividos. Muitos. Eu não vinha com uma licenciatura. Eu vinha com habilitação suficiente, dar aulas aqui para o liceu. E foi aqui nos Açores, através da Universidade Aberta, que eu não só tirei o mestrado, tirei a primeira licenciatura e depois o mestrado. Tudo isto sempre com um espírito tipo açoriano, que eu não sendo, mas fui enraizando esta minha apetência pelos Açores. E ela é tão forte, quando eu vou ao continente, eu transmito esta mensagem aos continentais. Não deixa de ser interessante. Muito. Pode haver gente... É um fenómeno de interiorização. Exatamente. Pode haver gente como eu, pode. Mas que faça dos Açores, que leve os Açores no continente, pouca gente o faz como eu faço, com o amor que eu faço. Olha, como açoriano, eu só tenho a agradecer. De nada. Portanto, foi numa conversa informal na Universidade Aberta, com um momento que depois foi o meu orientador, que nos surgiu, ele também amante da arte, a arte de representar principalmente as artes plásticas e outro tipo de artes. Nós, em conjunto, não sei se foi em simultâneo, se não foi. Sei que o desafio apareceu na mesa e os bailinhos da Terceira. Gostas dos bailinhos da Terceira? Adoro os bailinhos da Terceira. Não sei se fui eu, vou ser muito sincero, não sei se fui eu, se foi o próprio orientador que vamos para a frente, bailinhos da Terceira. E então, na realidade, foi esse o tema da minha tese. Contudo,
Isto aparece sempre os altos e os baixos, não é? Numa defesa de tese, vi-me confrontado com dificuldades de escritos, a ausência que me pudessem dar uma força, dar um alicerce grande para fazer o meu trabalho. Mas, se me permite, foi isso, no meu entendimento, que deu aso a que houvesse uma impressão de força, porque buscou as raízes onde não havia um registro sobre as mesmas. Pois, no entanto, nós tínhamos aqui, posso falar do Álamo de Oliveira, sim, claro. O Carlos Enes, que também faz trabalhos, o Marcolino, Candeias, se não é esse, Candeias também, onde eu bebi também alguma informação, não é? Mas escritos era o que vinha, por exemplo, nós tínhamos onde é que era? Não interessa agora aqui, mas na direção regional da cultura, que eu fui buscar determinados... Mas muito pouco registro. Muito pouco registros. Então, não foi fácil. Qual foi a forma mais eficaz que eu senti para levar isto avante? Foi os próprios intérpretes atuais, aqueles que estão vivos, não é? Foram eles que me deram... Foi à fonte. Foi à fonte. E 3 anos que andei na fonte a beber. Não deixa de ser um trabalho árduo também. Procura, pesquisa, exatamente. Levantamento... E acompanhar os bailinhos. É que eu ia para os salões acompanhar os bailinhos. Também acompanhava na mesa. Claro que sim. Também acompanhava na mesa. Não era o útil ou agradável. Também ia para a mesa. Também tinha direito a ir à mesa. Mas foi um trabalho árduo. Foi um trabalho que eu não tive ainda a oportunidade, e vou fazê-lo hoje, publicamente, que é enumerar as pessoas que me ajudaram. Acho muito bem. Dar a conhecer certas e determinadas peripécias de que as pessoas não conhecem. E eu vou hoje relatar. Alguns já nos podem ouvir, que já não estão no plano terreno. Já não estão. Mas vai ter o seu interesse, porque têm saídas de perguntas tão difíceis, que eles põem numa simplicidade. Muito bem. Uma resposta muito simples. Muito e o programa Em Permanências vai agradecer e fica absolutamente, preparado para receber esta boa nova e em primeira mão, o que nos delicia de alguma forma. Até já. Pois é, estamos de novo no Impermanências, todos os sábados pelas 16 horas. A presença e voz é de Carlos Amaral. O tema de hoje é cultura popular e os bailinhos. E o nosso convidado é Américo Roque. Caro ouvinte, nem sempre nós temos o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. Voltando um pouco, e antes que nos satisfaça agora neste momento a grande curiosidade, porque abriu aí um parêntese absolutamente importante, não só para o programa, mas para mim, para todos os ouvintes em geral, penso eu, falando do género da cultura de origem popular que representa aquilo que se designou também por identidade social de uma comunidade através de atividades culturais que nasceram individualmente ou coletivamente e se desenvolveram com o povo, ou seja, costumes e tradições transmitidos entre gerações. Portanto, existe aqui, como nós falávamos offline, um critério preconceituoso sobre a palavra folclore. Sim, sim. E eu gostaria, com a sua permissão e também com a sua ajuda e o seu apoio, de dizer que isto é um vocábulo de língua inglesa, tem origem no folklore, onde os vocábulos da língua inglesa, folk significa gente ou povo, e lore significa conhecimento, passando a ter o significado de conhecimento tradicional de um povo. Não vejo por que razão é que quando se fala no contexto de folclore, os bailinhos não possam estar presentes com a dignidade que lhes é dirigida e que lhes é aceite.
O que é que pensa sobre isto? Eu não posso avançar muito porque posso criar suscetibilidades e criar aqui... Porque está muito enraizado aqui na Terceira, e principalmente nos elementos que compõem os bailinhos, que bailinhos é uma coisa e folclore é outra. Não é? Pois. Isto está enraizado, ponto. Se eu estiver aqui a defender aquilo que na realidade o folclore representa no contexto global, exatamente, não tem sentido. Porque acaba por ser uma ciência não, que estuda. Exatamente, não tem sentido. O folclore está no contexto geral do que a palavra incide, na realidade é bailinho. Exatamente. Na realidade, é representação. É também. É um contexto, é uma representação cênica, é uma representação igual ao que se pode. Penso que para mim não há nenhum tipo de questão. Pois é. Mas isso é simplesmente para nós irmos ao encontro das dúvidas, até porque o programa está, digamos, dinamicamente aberto a toda esta discussão, porque é através da discussão que nasce a luz. E então, com o devido respeito, quisemos focar isso. Mas vamos então às tais questões que nos trazem. Antes de entrar nas questões, eu queria dizer que os bailinhos tiveram início aqui na Ilha Terceira, no século XX. Porquê? Porque o Carnaval, já como em poucos escritos, havia poucos escritos sobre os bailinhos, e viemos a descobrir que os bailinhos só tiveram início a partir do século XX, porque o uso que já vinha nos finais do século XIX eram as danças. As danças de espada. Exatamente. Eram as danças de espada. Essas danças foram, de ano para ano, desaparecendo porque para colocar uma dança de espada em palco é enormemente caro. E, no contexto económico, não havia grande viabilidade para fazer-se como se faz os bailinhos. Não têm, é mais difícil. Por isso é que nasceram os bailinhos no século XX, segundo aquilo que eu consegui apurar. É uma tradição única na Ilha Terceira, uma forma de teatro popular que movimenta milhares de artistas amadores. Nos bailinhos, entre músicos, acompanhantes, atores, condutores, controladores e carregadores, e aqueles que pegam nos casacos e que participam entre 1.000 a 1.500 pessoas. É bastante gente. É muita gente numa ilha com 50.000 pessoas. Não e é? com um poder de organização muitíssimo grande, não é? Que nem imaginem atualmente a organização. Porque é preciso muito feeling para isso. Exatamente. Atualmente, já no tempo em que eu estava a fazer a pesquisa, os próprios rádios amadores eram eles que faziam o controle das entradas e das saídas dos grupos nos determinados salões. No São Paulo. É uma ajuda muito forte. Era uma ajuda muito forte. Que se tornou indispensável. Exatamente. Agora, então, entrando na questão do meu trabalho, qual é a importância dos bailinhos para os seus agentes? Foi essa a pergunta de partida. A realização do Carnaval na Terceira através dos bailinhos constitui um fator de coesão social na ilha e na região. Ponto. É muito fundamental, é muito importante para os seus habitantes da Ilha Terceira o Carnaval. Nem imagina a tristeza. Vamos falar da arte também, porque também entra aqui a gastronomia, entra aqui as touradas, entra aqui o Espírito Santo, entra tudo isto com esta pandemia. Não imagina o que eu ia dizer, não imagina a tristeza que vai na alma destes terceirenses que nos estão aqui agora a ouvir. Eu entendo perfeitamente. No contexto socioeconómico, é muito importante para a ilha. Muito importante. Na questão da música, os seus autores, os seus intérpretes, os dramaturgos, os cineastas, os fotógrafos, a gastronomia, as exposições, tudo isto movimenta muito dinheiro. Exatamente. É muito dinheiro que está aqui em movimento. Já que falei aqui na gastronomia, podemos avançar. Que tipo de gastronomia é usada no Carnaval? Portanto, temos os coscorões, os filhós,
as malassadas e as fatias fritas constituem a gastronomia própria da época. Exatamente. Portanto, estas são nos bares, dos salões, come-se, dizem aqui, come-se as bifanas, o frango e o coelho frito. Muita gente, para não perder pitada do que se está a passar no palco, levam o seu farnel para não perder a pitada do que se passa. Antes de entrar também na questão dos meus entrevistados, fazer uma apreciação da transposição dos nossos bailinhos e o que é que representa para a diáspora. O que é que a diáspora ganha ou perde ou deixava de ganhar se não existissem os bailinhos. E o contrário também é verdadeiro. Sem dúvida. Muito importante para a nossa literacia, para a nossa cultura portuguesa, para a nossa língua, porque é através dos bailinhos que os filhos dos nossos imigrantes, filhos esses que já são naturais das próprias localidades onde vivem, não sabem falar o português. Exatamente. Já não sabem falar o português. Mas, porque têm um bailinho para representar no Carnaval, esses filhos desses imigrantes vão para aprender português, nem que seja só para virem à terceira para representarem o seu bailinho. Até para conseguirem beber da alma açoriana e, neste caso, da Ilha Terceira. Não tenhamos dúvidas que, perante este tipo de fenómeno, os bailinhos jamais poderão cair. Pois é. Tem uma raiz muito forte, é um patrocínio, é uma plataforma intergeracional que jamais poderá ter fim. E com esta dica vamos pensar por alguns segundos mais e voltamos dentro de breve instantes. É o programa em permanências na grelha radiofónica do seu Rádio Clube de Angra, A Voz da Terceira. A presença e a voz é de Carlos Amaral. O nosso convidado de hoje é Américo Roque. E o tema escolhido é a cultura popular e os bailinhos. Antes que nos faça estas revelações de que todos nós estamos neste momento acutilhantemente em audição completa e abertos para tal, lembro, particularmente para os amigos ouvintes, que em setembro de 2013 foi aprovada por unanimidade uma resolução na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, apresentada, que recomendava ao Governo Regional que efetuasse as diligências necessárias para a classificação destas manifestações tradicionais como património cultural e material de Portugal. Precisamente entre 2016 e 2018, a Direção Regional da Cultura recolheu registros de áudio, fotografias e entrevistas, tendo elaborado um dossiê com quase 500 páginas sobre estas manifestações culturais. A estes mesmos registros, diria eu, aparece, portanto, a tese aqui do nosso convidado, Américo Roque. Vamos falar. Muito bem. Então, entramos nos elementos, nas pessoas mais importantes do meu trabalho, que foram precisamente o Hélio Costa, o João Mendonça, o Casimiro Oliveira, Elmano Nunes, o Tio Alcino, que é assim chamado por todos por carinho, Francisco Gomes Serreta, Clemente Valadão, João Carocho, Francisco Lima, João Gomes Dutra, José João, e a única mulher que consegui entrevistar foi Nídia Rocha, que foi uma das primeiras mulheres que entrou nos bailinhos da Terceira. Hélio Costa, que é um expert da nossa praça, talvez o maior escritor, aquele que mais escreve. Neste momento, segundo, naquela altura, agora deve ter muito mais, não é? Mas no momento em que eu fiz a entrevista tinha 900 enredos escritos. É um mundo fantástico. É um mundo. E então, à pergunta colocada, composição dos bailinhos, eu perguntava-lhe, para si, como é que os bailinhos são compostos? Porque era a pessoa que mais me podia. Então ele dizia, os bailinhos eram feitos apenas por homens.
que se transvertiam depois do 25 de Abril, foi aberta às mulheres. Só depois. Eu lembro-me quando criança de ver isso mesmo. Uhum. Só depois do 25 de Abril. Porque eles tinham que se vestir de mulher para fazerem, porque não era permitido as mulheres entrarem em palco. Quanto à rima, também perguntei, porque atualmente está-se a descaracterizar bastante os enredos. Há pessoas que dizem que não é preciso rimar e há outras pessoas que dizem que é imprescindível. Que defendem o contrário. Defendem o contrário. E então dizia: um bailinho de carnaval sem rima é como uma pessoa vestir um casaco, a camisa, a gravata e esquecer das calças e vão em cuecas. Tão simples como isso. Portanto, isto são situações tão... Diz aqui, já escrevi 900 enredos, há pessoas novas que estão a escrever sem rima, ou melhor, com pouca rima, mas que depois arranjam um bom cantor, um bom puxador, um bom cómico. As pessoas aderem em rir e muito eles pensam que estão fazendo uma grande coisa. Diz ele assim. No ano seguinte retomam a mesma tática, mas isto é assassinar uma dança. Pois. Até porque as pessoas no salão já a escutam muito bem para ver se as rimas são bem ou não conseguidas, claro, ou bem construídas. Claro. Portanto, ele já até era muito crítico nesse contexto. Das relações interpessoais, tem influência nas vidas das pessoas? Perguntava eu. Os bailinhos, que é que ele sentia? Sim, e de que maneira? Repare, quantos namoros se efetivaram durante os ensaios. Quando corríamos as danças antigamente, há 50 anos, íamos a pé, não haviam carros, não havia dinheirinho, como se andava na rua, mais para a noite fazia frio. Tínhamos que levar os casacos, e quantas vezes, quando chegados às casas, para representarmos, junto à porta ficávamos a marcar qual era a moça que íamos entregar os casacos, para os segurar. Mas elas também já estavam à espera para o fazerem. Este gesto era considerado como uma manifestação de admiração e até era um mote para um grande amor. Interessante. Portanto, isto, como vê, tem uma relação interpessoal muito forte. Muito gesto... E muito romântica também. Muito romântica. Exatamente. E o que é para si o Carnaval? É 90% da minha vida. Em todos os sentidos. Saudades, emoções, trabalho, alegria. Eu fui embalado nos bailinhos. Passo 8 meses fechado no quarto a escrever para o Carnaval. O Carnaval é a minha vida. É fantástico. É impressionante. Fantástico. É impressionante. É um testemunho absolutamente curioso, profundo e naturalmente, com certeza, digno de registro para sempre. Pois, isto tem que ficar registado. Tem claro. que ficar registado. Outra informação que os terceirenses conhecem certamente, mas não está muito divulgado, é o Museu do Carnaval, o chamado Museu Hélio Costa. É uma casa típica do Ramo Grande, totalmente restaurada, onde se montou tudo ao que o Carnaval diz respeito. Onde se encontra todos os enredos escritos por Hélio Costa, por Zé Noronha Bretão, Augusto Gomes, Alcindo, Guilherme Lima e outros que deram as suas indumentárias, fotografias, trajes, não só de bailinhos da terceira, mas também da diáspora. Várias secções, como uma dedicada a pessoas que escrevem, no caso do Sr. Alcindo, o António Martins, José Noronha Bretão e José Augusto. Quem não conhece o Museu dos Bailinhos, convido a fazer uma visita às lajes. Confesso que não conheço, mas vou com certeza fazer uma visita nas Tenho lajes, todo o gosto. Ao Museu do Hélio Costa. Não esqueçam, caro ouvinte, para este convite direto para irem ao Museu de Hélio Costa, no Ramo Grande, Praia da Vitória. Qual a origem deste fenómeno? Perguntava eu. Dizia, com a sua sabedoria, eu acho que a origem do Carnaval vem dos povoadores da ilha. O próprio pandeiro que foi trazido pelo Chico Rocco de Vila Nova, quando veio do Brasil. O baile das canas, das fitas, dos cardaços, pequenos nichos de ritmos, trajes, etc., trazidos por povoadores continentais do Algarve e do Alentejo. A origem da dança pode ter sido a partir do século
XVI, segundo Álamo de Oliveira. Álamo de Oliveira defende isso. Com a formação das jalas em jeito de procissão e com a Inquisição até poderá ter sido esse teatro atirado à rua. Sendo atirado à rua, poderá ter vindo cá ter, diz ele. Qualquer coisa, e então aparece o nosso baile formado em 2 jalas em jeito de procissão. Mas o Carnaval da Terceira, apanhando daqui e dali, chegou-se à conclusão de que, embora tenha qualquer coisa dos outros, ele é só nosso. E bem nosso. E com isto, vamos fazer uma pausa. É o programa em permanências todos os sábados pelas 16 horas na grelha radiofónica do Rádio Clube de Angra, A Voz da Terceira. Da Terceira para os Açores e dos Açores para o mundo. A presença e a voz é de Carlos Amaral. O nosso convidado de hoje é Américo Roque. E o tema escolhido é a cultura popular e os bailinhos. De novo, para sintetizar, peço permissão, e tal como é sabido, as danças e os bailinhos de Carnaval da Terceira integraram em 2020 o Inventário Nacional do Património Cultural e Material de Portugal. São realmente, como podemos ver, são manifestações de teatro popular, intercaladas com música e coreografias, com textos, em rima ou não, de comédia ou drama, na maioria dos casos, com uma componente de crítica social. Vamos a isso. Vamos. Ainda invocando Hélio Costa, dizia que o Carnaval deve ter, porque nós estamos aqui a misturar muitas vezes, por isso é que dizemos que no século XVI é uma coisa, no século XVI tem o início do Carnaval, na entrada aqui na Terceira, mas depois as danças já são no século XIX. Exatamente. Mas o Carnaval deve ter aparecido na Terceira, segundo ele, em 1900 e pouco. Ele não precisou. Vindo a sofrer várias fases. Em 1931, no Ramo Grande, saiu com as danças das máscaras, que até era crónica. Fins da década de 50 aparece o baile de varinha com batuta de maestro. O nosso carnaval era rural, de classe pobre e pouca cultura. Quando se ia dançar à Praça Velha, poucos respeitavam quem representava. Só não era apedrejado porque faltaria pouco. Era. O carnaval da burguesia era feito em salões, em tipos clubes. A maior explosão do carnaval acontece depois do 25 de Abril. Mas isso são muitos os escritos que dizem precisamente isto. Que quando os bailinhos passavam aqui pela Praça Velha, eles eram mal vistos. Eles não tinham aceitação pelas pessoas. Pela população. Não, pela população. Só depois do 25 de Abril é que as coisas melhoraram. No contexto socioeconómico, a cultura, qual é a sua relevância, os bailinhos? Para ele dizia, hoje temos muita gente de nível cultural elevado, alunos, professores, universitários, que em união com os restantes elementos do grupo fazem que os seus conhecimentos, cultura, seja de certo modo absorvido pelos restantes. Portanto, como vão bebendo um dos outros e vai-se elevando o nível. O nível da diáspora, o Carnaval tem uma influência também muito forte para o desenvolvimento da nossa língua, conforme atrás eu já tinha dito. Quer na América, quer no Canadá. As crianças que falam português é derivado ao Carnaval. É pena que este fenómeno tenha tendência a acabar, pois como não há imigração e a que lá se encontra está a ficar velha e as comunidades estão cada vez mais pequenas. Deste modo, a segunda e terceira gerações estão a esquecer e têm tendência a acabar. É importante, em especial para as sociedades que absorvem devido ao Carnaval, importante para as costureiras, pela confecção dos tecidos, para os fazedores de enredos, para os músicos, para os coreógrafos, para o comércio local em geral. Portanto, no contexto especificamente económico, para as lojas dos têxteis, em especial, que neste ano estão na maior das penúrias. Por isso. Infelizmente. É evidente que
que no contexto socioeconómico é importantíssimo. É importantíssimo. Envolve... Calha aqui também fazer um apelo particularmente à Direção Regional da Cultura, e sabemos que o seu responsável atual máximo é um homem muito interessado, profundamente interessado, extremamente culto, para que, com a ajuda dele, não haja, digamos, a nossa incapacidade, que por vezes é uma coisa própria do ser humano e do terceirense em particular, desculpai-me esta frontalidade, em deixar para amanhã o que bem se pode fazer hoje. Portanto, um apelo à Direção Regional da Cultura. Até já. Pois é, o seu em Permanências, todos os sábados, pelas 16 horas. A voz e a presença é de Carlos Amaral. Da Terceira para os Açores e dos Açores para o mundo. Nem sempre nós temos o que queremos, mas temos sempre o que precisamos. Hoje o nosso convidado é Américo Roque. E o tema escolhido é a cultura popular e os bailinhos, que vamos prosseguir em abordar tão extraordinário tema. No contexto da atualidade, o nosso arquipélago padece por via da Covid, todas as regiões estão a padecer, como é sabido, mas não queremos trazer uma nuvem negra, queremos trazer se preciso, um raio de sol de libertação. Surge também um projeto artístico, nomeadamente com os cantares, com o chamado folclore, no sentido lato ou não interessa, que é um projeto transdisciplinar, que tem por ambição a criação e a produção e a difusão de arte contemporânea, como disse há pouco e muito bem. Portanto, cabe-nos agora, neste momento pós-Covid, e achamos que estamos nesta posição de dizer, mais ou menos pós-Covid, que o Terceirense se una, as regiões se unam, particularmente as ultraperiféricas, e possam fazer valer esta questão transdisciplinar de projeto artístico. O que acha? Muito bem. Eu estou completamente de acordo, porque elas têm entrada neste palco. Este palco é um mundo, portanto, está receptivo a todas as gerações. Portanto, eu acho que sim, acho que este folclore em Ramo Grande, não é Ramo Grande da freguesia, sim. No contexto de grandeza, este folclore está enquadrado. Enquadra-se perfeitamente. Até porque o interesse de particularizar desta forma, até por uma questão cultural e de informação, temos um laboratório vivo, é um laboratório criador de núcleos dinamizadores, como bem cita no seu trabalho e naquilo que nos está dizendo, e que são laboratórios dinamizados por manifestações artísticas e culturais variadíssimas, pretendendo colocar o arquipélago dos Açores na senda que se pode designar como transatlântica, de intercâmbio de pessoas, encontros e culturas. Por que não? Pois, é isso, porque isto dá-nos, se bebermos destes palcos, vamos buscar das raízes destes bailinhos, vamos buscar também a nossa participação, a harmonia e o diálogo intergeracional. Portanto, isto é importante para a nossa vida, é importante para o saber viver em sociedade. Isto é importante. Como importante é aqueles 3 dias que agora são mais, não é? Que o povo terceirense está completamente rendido. Até às 5, 6 da manhã. Portanto, vamos ser concretos. Isto é um fenómeno. E é uma catarse também. É um fenómeno. É uma catarse. Esta questão dos bailinhos, quando perguntava ao Hélio Costa, porque é que vocês atualmente não havia adereços? Pois não. Mas a evolução, tanto na cineasta como na própria música, foi muito elevada, foi muito exigente. É que o povo é um árbitro muito forte, é exigente e está
de dia para dia, de ano para ano, está a exigir cada vez mais qualidade. Sempre com a batuta na mão. Sempre. Como maestro. E então foi necessário, conforme ele diz, criar caixas a fazer televisões, macas a fazer camas, cenários de vários materiais, mas para não perder a graça é preciso inovar, criar e estar atentos às críticas. Ora, aí é que está. É necessário uma permanente procura de ideias. Absolutamente. Portanto, é importante procurar permanentemente ideias. E ele falo com muita sabedoria, falo com muito sacrifício, porque ele tem a 4ª classe. Não é? Se ele, entretanto, eu perguntei-lhe, e então a internet? Com certeza. Ele busca muitas coisas na internet. Ele diz que se não fosse a internet, que ele faria talvez menos de 50%. Que o seu campo de trabalho seria bem diminuto. Muito diminuto. Uhum. A internet, neste caso concreto, ajuda bastante. É uma mais-valia. É uma mais-valia que ele vai buscar também. Tenho aqui uma que as pessoas se conhecem, que é pôr palha na rua. Uhum. Pôr palha na rua era quando um bailinho era exibido, o povo não gostava, não ficou sensibilizado com a representação, e então punham palha mesmo para eles passarem. Ai de quem soubesse que esse bailinho tinha sido posto palha na rua, que jamais tinha lugar noutros salões, não é? Uhum. Portanto, isto tem muito que se lhe diga. Isto é responsabilidade, porque eles, quando vão para um palco, eles vão cheios de medo, eles vão com receio de não fazerem a representação condigna. Precisamente por causa do pôr palha na rua. Também quando nós dizíamos ou perguntávamos, Açores, 8 ilhas e um parque de diversões. Fantástico. Ele não concorda. Aliás, não concorda ele, nem concorda. Nem a maioria concorda. Claro. Mas entende-se, ou subentende-se. Subentende-se. Eu que não sou terceirense, eu não defendo, eu não pactuo com este tipo. Uhum. Não, porquê? Porque apercebo-me que estes autores dos bailinhos ou de outras atividades, do Espírito Santo, ajude-me, da Festa Brava, Tauromaquia, eles são apaixonados, mas sim. Não é por isso que o seu trabalho, que as suas vaquinhas não deixam de ser tirar o leite, não deixam dos seus terrenos, controlam, têm o seu tempo. Mas não deixa de ser um gesto ou uma palavra carinhosa, de certo modo, entre aspas. É isso. É com muito carinho que se diz. Autores, 8 ilhas e um parque de diversões, mas é num contexto carinhoso. E vamos aceitá-lo como tal. Sem dúvida. Vamos ser solidários com a ideia. Já voltamos. Pois é, quase na reta final é o espaço para o programa Impermanências. Aos sábados pelas 16 horas, a presença e a voz de Carlos Amaral. Da Terceira para os Açores e dos Açores para o mundo. O tema escolhido de hoje é cultura popular e os bailinhos. E o nosso convidado é Américo Roque. Como sempre, tudo o que é bom dura pouco, apesar dos 50 minutos serem aquilo que são. Digamos, 50 minutos. Eu deixaria, portanto, esta parte final para tecer considerações várias, uma vez mais focando o seu trabalho. Se me permite, é uma coisa que eu realmente agarrado fiquei, digamos, pela qualidade revelada e por muito também que eu aprendi sobre o que diz e o que refere. Portanto, por favor, fica à vontade. Muito sinteticamente, para resolver, para finalizarmos, só queria falar no Carnaval Solidário, porque o Carnaval também serve para isto. Exatamente. Foi o João Mendonça, que foi ele o autor desta iniciativa,
que já tem, na altura, tinha 300 sócios, que era precisamente para ajudar as famílias mais carenciadas. Existia nos bailinhos, nos salões, uma caixinha que dizia Solidariedade do Carnaval, precisamente para este efeito. Isto é uma homenagem que se deve prestar ao João Mendonça. Claro que sim. O tio Alcindo também não podia deixar de falar. O tio Alcindo, toda a vida fui lavrador. As minhas instruções são fracas, porque as teclas do meu computador foram as tetas das vacas. Já estou velho e cansado, e os anos trazem fraqueza. Tenho de estar preparado para poder falar com firmeza. Também lhe perguntava assim, Sr. Alcindo, tem noção de que é uma pessoa pública? E olha a resposta dele. Sim, mas pouco valor. No dia da autonomia dos Açores fui galardoado pelo Presidente do Governo, onde estive ladeado por pessoas importantes. Muito. Se pensarmos bem nesta frase, fantástico. É fantástica. Tem. O Francisco Gomes Serreta também foi uma pessoa muito importante no meu trabalho. Quero prestar uma homenagem à família, porque ele já não está aqui que nos possa ouvir. Também ao Clemente Valadão, também, que já não está aqui presente. Só invocar estas pessoas. O João Carocho, que é um fazedor de enredos e tem uma situação, tem uma passagem que é assim. O Carocho é um fazedor de enredos e ele dizia: apenas sou pedreiro, tapo os blocos, arranjo e reboco, deito o cimento, tapo janelas, mas a estrutura da casa é mais o Hélio Costa e o João Mendonça e o Vulcão. Portanto, está a solidariedade. Tudo isto. Total. Tudo. Depois temos o Francisco Moral, também o Pardal, o João Gomes Dutra, que é uma pessoa, o José João, que é um músico excelente de Porto Judeu. Qual é a razão da dança das espadas? Não interessa, mas queria invocar o nome dele. Perguntava-lhe, só porque também isto é arte, o que é a marcha do pezinho, ou melhor, a marcha do pezinho, em que ele diz é uma marcha que os faliões antigamente faziam para acompanhar o cortejo, desde a casa do imperador ou mordomo, pessoa que ia ser coroada, com o Divino Espírito Santo, até à igreja e vice-versa, com o fim dos foliões. Quem faz agora a mesma função é a banda. Portanto, no antigamente eram aqueles grupos foliões que ali abrilhantavam. Como desapareceu, eles tiveram que se cingir às bandas para fazer o acompanhamento. Por isso é que nas danças de espada aparecem a banda de música. E pelos vistos teríamos muito para falar e muito para focar. Já voltamos em breves instantes para os últimos minutos do programa. Caro ouvinte, entre o pouco que sabe, ou que se sabe, o muito que há por descobrir, fica sempre a vontade de ouvir. Na reta mesmo final do programa Impermanências, vamos dar, uma vez mais, a palavra a quem entende, a quem percebe, a quem também poeticamente lida com estas nossas lides bem terceirenses e, portanto, dou-lhe a palavra de novo. E para terminar, então, eu só pedia à comunicação social que agarrasse nesta tradição, que não a deixe morrer, que invista fortemente nesta tradição terceirense. E termino dizendo aquilo que eu pensei no contexto platónico. O terceirense, como é que eles vivem no contexto platónico? Num primeiro mundo, Carnaval, Espírito Santo e Festa Brava. No segundo mundo, reflete as canseiras obrigações para poderem usufruir do primeiro mundo. Isto é muito forte. Muito. Isto responde à questão Açores, Novilhas e um parque de diversões. Exatamente. Muito obrigado pela sua presença. Havemos de ter mais presenças de futuro e para, por que não dizê-lo, abordar outros temas de interesse. Muito obrigado. Foi mais um programa em Permanências na grelha radiofónica do seu Rádio Clube de Angra, a voz da terceira.
da Terceira para os Açores e dos Açores para o mundo. Todos os sábados, pelas 16 horas, a voz e a presença de Carlos Amaral.